Boa tarde! Que Deus seja glorificado na minha e na tua vida na tarde de hoje, né? Já um início de noite. E Deus colocou uma palavra no meu coração, a qual eu vou ministrar agora. E é uma palavra de milagre. 2 Reis, capítulo 4. O título diz que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Mas eu tenho um outro título para essa leitura, esse texto. Uma mulher em aflição. Uma mulher aflita. Uma mulher desamparada. Uma mulher improvável. Até então ia tudo bem, mas a morte bateu na porta daquela casa. E levou quem? O sustentador do lar. A cobertura da família. E aquela mulher ficou viúva, já estava sofrendo pelo luto, que quem perde um grande amor sabe do que eu estou falando agora, como foi difícil. E se não bastasse, aquele homem tinha algumas dívidas, né? E os credores, quando soube que o marido faleceu, eles vieram, né, resolver a dívida com a família. Então, procurou a viúva. A viúva não tinha o que fazer, porque o marido não deixou dinheiro em caixa. O marido não deixou bem nenhum para que ela viesse saldar essa dívida. Então, bateu a aflição. Ela já vinha aflita devido ao luto. E agora uma dívida que o seu marido tinha deixado e que ela não podia resolver. Então, os credores falaram com ela. Já que não tem como saldar a dívida, eu vou levar seus 2 filhos. Eles vão trabalhar para nós até saldar a dívida. Agora imagine comigo, a dor que não foi. Aí dobrou a aflição. É como se aquecesse o forno 7 vezes mais na vida daquela mulher. Ela já não sabia o que fazer seu marido. E agora, se os credores levassem o seu filho, era seu marido e seus filhos. Como ficaria a sua história? Mas como as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, ela lembrou que, além dele ser servo de Deus, o marido dela, além dele crer, temer a Deus, ele era servo de Eliseu. Trazendo para uma linguagem para que você entenda melhor, Eliseu era o pastor dele. Então ela não tinha quem recorrer. Então ela foi até o pastor do seu falecido marido e falou com ele a situação. Falou, meu marido deixou umas dívidas, né? Os credores chegou na minha casa, mas eu não posso resolver, eu não tenho como saldar a dívida. E eles querem levar meus filhos, né? Para que meus filhos trabalhem até saldar a dívida. O que eu vou fazer? Ela foi em busca de solução, ela foi em busca de uma resposta do profeta. Mas, no entanto, o profeta não teve a resposta no momento. Ele fez uma pergunta, né? Em cima de uma resposta que ele poderia ter dado. E ele disse, mulher, o que eu posso fazer? O que te hei de fazer? Olha que pergunta. Aquela mulher já foi em aflição. Ela foi em busca de solução e não de pergunta. Aí ele disse novamente, o que é que tu tens em casa? Aí ela disse, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Ali estava, né, na fé do profeta, já estava a solução. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, volta para tua casa, pega teus 2 filhos, sai na rua, tanto do lado direito como esquerdo, todas as casas, bate na porta, pede vasos vazios, tá? E leva para casa, chega lá na tua casa, entra no teu quarto, junto com teus filhos, com todos os vasos que tomou emprestado, e começa a deitar o azeite. Não parece loucura? Parece loucura. Nunca ninguém vai compreender milagre. Milagre não se explica. Porque se a mulher falou que tinha um pouquinho de azeite, como que o profeta manda ela deitar aquele pouquinho de azeite em todas as vasilhas? Vamos pensar, vamos raciocinar. Se naquele quarto tinha 20 vasilhas, 30 vasilhas, o que era aquilo para um pouquinho de azeite que ela tinha? Mas aí onde está o mistério.
O pouquinho Deus faz o muito. Aleluia. E sabe de onde foi gerado o milagre? Na obediência daquela mulher. Que ela poderia, naquela hora ali, até dizer, até falar uns desaforos para o profeta. Que ela foi em busca de solução e o profeta, no entanto, não deu solução nenhuma, a não ser passando para ela uma estratégia. Então ela poderia ali ser até grosseira, né? Mal, grosseira com o profeta. E o que aconteceu, amados? Ela obedeceu. Então ela pegou todos os vasos, vasilhas, vazio. Agora eu fico também pensando, eu imagino, quando eu estou meditando essa palavra, eu fico imaginando, né? Nem todos os vizinhos são solidários. Quantas portas não se fecharam? Porque a vizinhança já sabia do problema. Sabia que a mulher tinha perdido o marido, né? Certamente sabia que ele tinha dívida, porque viu os credores na porta. Então, muitos, irmãos, nessa hora, não socorre, não é solidário, não. Então, quantas portas não se fecharam? Quantos não ela não ouviu? Irmão? É porque nem tudo a Bíblia conta. Mas pelos dias que nós estamos vivendo e nós sabemos como é tudo na vida, pode ter acontecido isso também. Então, ele mandou deitar o azeite em todas as vasilhas, né? E ela deitou o azeite em todas as vasilhas. E aí onde aconteceu o milagre, por causa da obediência dela. E ela deitava o azeite e Deus multiplicou o azeite. Porque a multiplicação não é coisa para homem. O milagre não é coisa para homem. O milagre é coisa para Deus. Aleluia. A parte da mulher obedeceu o que o profeta falou. Vai, bate na porta de cada um dos seus vizinhos, pega os vasos, entra no teu quarto, em secreto lá, né? Como a Bíblia diz, ora, que o teu Deus está te vendo. E deita o azeite sobre as vasilhas. Então, ela obedeceu. O milagre aconteceu. Foram cheios todos os vasos. E o azeite só parou, diz o texto, porque os vasos acabaram. E ela maravilhada como ficou, né? E humilde como era, que se fosse outro, irmão, vendia o azeite, né? Pagava a dívida e nem o profeta ia saber que o milagre aconteceu. Mas ela não. Do mesmo jeito que ela foi pedir uma solução, ela foi contar ao profeta que o milagre tinha acontecido. Aí o profeta orientou ela e disse assim, mulher, faz o seguinte, vai, volta, vende o azeite, que o azeite naquela época tinha muito valor, né? E certamente não tinha poucos vasos. Você vende o azeite, paga a tua dívida, paga os credores e vivei do resto. Então a multiplicação foi grande na vida dessa mulher. Sabe como é que eu vejo? De uma situação difícil, né? De uma vida de pobreza, né? Ela passou a ser empresária, porque ela passou a viver do que sobrou. Ela vendeu, pagou e passou a vender, a viver do que sobrou do azeite. E o texto não fala mais nada sobre isso. Certamente ela teve uma vida abençoada, que quando Deus faz um milagre e nos abençoa, a nossa vida nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. Porque na proporção que Deus faz o milagre, ele também dá sabedoria para a gente saber administrar. Olha o que disse Deus na boca do profeta. Mulher, vai lá, vende, paga a tua dívida, não fica com dívida nenhuma e vivei do resto, né? Foi uma estratégia que ele estava passando para ela ter sabedoria, para não gastar, não destruir assim de uma hora para outra, mas que ela soubesse administrar para que aquele azeite, o pouquinho que ficou, o dinheiro do que sobrou, tinha que render. Ela tinha que fazer multiplicar. E o milagre de Deus é assim nas nossas vidas. Me faz lembrar aqui o Senhor, que quando o Senhor estava no deserto com aquela grande multidão, diz dos estudiosos que a multidão era de 12 a 15 mil pessoas. E não tinham o que comer, já tinha horas Jesus pregando. Que as pregações de Jesus, e o povo não sentava não, era no sol escaldante. Era de 4, 6 horas até mais. Então Jesus viu que o povo estava com fome também. O povo queria se alimentar. Então Jesus chamou os discípulos e disse assim, dai comida a essa multidão aí. Aí disse um dos discípulos, mestre, não tem como.
Não tem como. Ainda que houvesse, irmão, numa linguagem popular, ainda que houvesse todas as padarias aqui, não daria conta, não, de dar tanto pão para esse povo aí. É muita gente. Mas Jesus sabia disso. Jesus só queria experimentar a fé dos seus discípulos. Aí Jesus disse o seguinte: é como se ele dissesse assim: calma, calma, calma. O que vocês podem fazer, vocês fazem, tá? Porque o milagre, irmão, quem faz é só Deus. A nossa parte é essa, irmão: crer, acreditar e obedecer. E a do Senhor é a reação, é reagir, é fazer, é acontecer. Então, no meio daquela multidão, né, procurando quem tinha alguma coisa ali para comer, tinha um rapazinho lá, no meio daquela multidão, com 2 peixinhos e 5 pães. O que é isso para uma grande multidão? Não era nada, amados, não era nada. Mas sabe o que foi que aconteceu? Quando chegou nas mãos de Jesus, aquilo se tornou uma coisa grande, um milagre enorme. Porque na proporção que Jesus pegou os pães, ele deu graças a Deus. E ali aconteceu o milagre. Aí disse Jesus para o discípulo: vai aí, começa a organizar aí, ó. Faz grupo de 50, 50, de 100, tá bom? Porque Deus não gosta de bagunça. Então arruma tudo aí direitinho. E quando ele deu graça, ele ia partindo o pão, tirando o pão, enchendo o cesto, enchendo o cesto. E aquele pão nunca acabava, irmão. Aquele pão nunca acabava. Foi tanto que alimentou toda aquela multidão. Ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pão. A multiplicação, trazendo para nós na tarde de hoje, ao início de noite. Espera. Deus tem o milagre da multiplicação para a sua vida, para a minha vida, se você crê nisso. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei qual é a provisão dentro do teu lar, mas o nosso Deus é o Deus da provisão. Ele é o Deus provedor. E Ele vai fazer milagre da multiplicação na minha vida e na tua vida. Só que tem uma estratégia nessa tarde. Deus derrama aqui, ó, manda bem quentinho para o meu coração e eu estou mandando para o teu. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. E no muito o Senhor te colocará. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um, tá? A paz do Senhor. Uma boa noite para todos.